taper. Não fiz isolação ainda das ligações ali, ó. Tô só em teste. Qualquer coisa aí eu altero o capacitor. Tá com capacitor de 1,5. Olha aí, pessoal. Tô finalizando a bobina auxiliar. A principal tá pronta. Tô com 280 espiras da bobina auxiliar dessa bobina final. Eu comecei daqui para cá auxiliar. Essa principal tá com 500 espiras, fio número 32, alumínio. É até um pouquinho diferente a cor do fio. Fio 32, alumínio, 500 espiras para o ventilador de 30 centímetros. A chapa do ferro dele aqui, ó, 12 milímetros. 12, 13, até o 14 serve o mesmo esquema. Então 500 espiras, fio 32, alumínio na principal. Na auxiliar 600 espiras, fio 33, cobre. Por que eu coloquei mais fio aqui nessa auxiliar e estou usando cobre? Eu coloquei mais fio porque a auxiliar não está as divisão de velocidade, então eu preciso de mais quantidade de espiras para também maior resistência dessa bobina auxiliar, para mim fazer as divisões aqui ficar com melhor diferenciamento entre velocidade 3, 2 e 1. Eu estou fazendo ele com tape. Como eu comecei daqui para cá, eu fiz essa daqui 600, 600, 600. Quando eu finalizei aqui, eu criei um tape, tá até aqui o tapezinho já, ó. Aqui vai ser velocidade 1, 280 espiras, parei agora, ó. Aí no caso eu criei um tape no começo dessa bobina aqui, ó. Eu fiz uma, duas, três. Quando eu finalizei essa terceira, eu fiz o tape. No caso, no final dessa, para o início dessa, tem um tape. Vai ser velocidade 1. Agora eu dei uma pausa, vou fazer mais um tape com 280 espiras, que aqui vai ser velocidade 2. Vou completar mais o final aqui com 320 espiras para finalizar as 600, igual às outras 3. Então, o final aqui mais 320 espiras para passar para fazer a ligação final, que seria velocidade 3 no final aqui. Vou só recapitular para vocês verem. Se você for fazer e não quiser fazer que nem eu fiz, que eu fiz tipo ao contrário a contagem, eu comecei a bobina aqui do final dela, ó, fiz o tape de velocidade 1, aí fiz 280 espiras, vou fazer um taper para velocidade 2 e vou completar as 600, que vai ser o final da bobina, onde é a ligação do cabinho para velocidade 3 e fechamento com a bobina principal. Então, se você quiser reproduzir isso aqui e não fazer igual eu fiz, você cria na primeira bobina. Então na primeira bobina o que seria? O início da bobina já é velocidade 3, então você faz 320 espiras. Quando fizer 320 você pausa, faz o taper, que é velocidade 2, e vai completar as 600 com mais 280, que é as que eu fiz agora, que para fechar as 600. Então o final nas 280 é velocidade 1. Isso na primeira bobina. Então aqui eu estou fazendo para, como vamos dizer assim, é o contrário, né? Fiz 600, 600, 600. Começo dessa bobina eu fiz o taper, que é velocidade 1. Aí 280 espiras, vou fazer mais um taper, velocidade 2. E vou completar, para finalizar essa bobina aqui com as 600 espiras, vou completar com mais 320. Que é como se eu fizesse aqui para lá, ó, 320, o taper de velocidade 2, mais 280, tape para velocidade 1 e continuo 600, 600 e 600. Basicamente isso aqui. Fio 32, 500 espiras. Fio 33, 600 espiras. Bobina com tape. Pode fazer também sem o tape, criando as divisões aqui para fazer ele com camada, né? Seria 33% de um lado, 33% do outro, 33% do outro. Velocidade 1, 2, 3. Então, pessoal, é só um detalhezinho para vocês ficarem. É um novo esquema elétrico aí, para se vocês não já tiverem feito, ficar sabendo aí que funciona. Depois nós vemos o funcionamento, a amperagem, as divisões de potência, coisa desse tipo. Mas por enquanto é só isso. Tá aqui, pessoal, o bichinho funcionando já a 1000 por hora. É o esquema elétrico que eu mostrei anterior. Feito com taper. Não fiz isolação ainda das ligações ali, ó. Tô só em teste. Qualquer coisa aí eu altero o capacitor. Tá com capacitor de 1,5. Deixa eu ver a temperatura que tá as bobinas. Lembrando
que ele tá sem o copo aqui do fundo dele, então esse motor vai aquecer bem mais do que quando tiver com copo. Por quê? Porque o copo suga vento aqui por dentro, que refrigera essa bobina. E do jeito que tá aqui, como não tem o copo, não tem a refrigeração, que seria a sucção de vento através daquele copozinho, passa sobre a bobina e chupa em direção dessa hélice que tá jogando o vento aqui em direção à frente. Então sem o copo esse motor vai aquecer bem mais. Vamos ver aqui a temperatura que tá o ferro. 42, 43 graus, 42,8. As bobinas. Essa que eu tô em específico aqui em cima é a principal. 38 graus. Deixa eu ver aqui essa outra bobina próxima a ela aqui. 63 graus. Então tem uma bobina aqui que está aquecendo mais do que a outra. Certamente essa bobina é a que está mais próxima da entrada de energia ali. Então ela está recebendo primeiro a corrente, está sofrendo mais aquecimento. Ou até a posição que ela esteja não esteja recebendo ventilação idêntica à parte de cima. Então percebi que essa parte de cima aqui, ó, tá tendo mais calor. 42 graus. Então é só mais esse ponto aqui, ó. Aqui tá dando 70, 70 e pouco, 68. Tá vendo? O ferro bem frio, 50 graus aproximadamente. Esse ventilador tá aqui aproximadamente uns 10 minutos funcionando. Eu tenho aqui meu indicador de potência, ó. Ele tá me indicando aqui 118 watts. Só que eu tenho uma corrente aqui que tá medindo, que é, eu vou desligar ele aqui para vocês verem. Ficou ventilando show de bola o bicho. Então eu tô tendo uma amperagem ali, na verdade, um consumo aqui em potência inicial aqui de 46 watts, que é minha lâmpada, meu ferro de solda que tá na tomada. Deixa eu remover meu ferro. Então aí caiu um pouco a potência, ficou em média de 12 watts, que é a lâmpada que tá na tomada junta com ele aqui. Então eu tenho aqui aproximadamente 12 watts. Vou ligar o ventiladorzinho. Velocidade 3, lembrando. 12 watts nós vamos descontar aí. 90, 87. Pronto, estabilizou em 87 menos 12. Nós teríamos o que? Média de 75 watts. É a potência que ele está trabalhando. Em velocidade 3, aproximadamente 75 watts. Vou colocar aqui em velocidade 2. Velocidade 2. Caiu para 80, menos os 12 inicial que nós tinha, 68 watts em velocidade 2. E em velocidade 1 temos agora 76 menos 12, 54 watts, 64 na verdade. Então velocidade 1 está me dando 64. Velocidade 2, deixa eu subir para velocidade 2. Lembrando que cada vez desconta os 12, né? No caso aqui seria 64. Velocidade 2. Aproximadamente 68. E velocidade 3. 75. Então aí você vê as divisões de velocidade. Vamos desligar. Vamos medir. Eu vou deixar ligado. Vamos medir novamente as bobinas. Sempre tem essa bobina da lateral tá mais fria. Essa de cima tá tendo mais um pouco de aquecimento. 75 graus. É um pouco alto? É, mas tá sem o copo. Lembrando, pessoal, geralmente ele esquenta mais do que o normal e falta de refrigeração. A outra bobina 50 e pouco. Sempre essa bobina de cima aqui tá aquecendo um pouco mais. Deixa eu ver de baixo. Bati com o dedo na hélice. Deixa eu ver de baixo. 35. Gelada também a bobina de cima. Sempre essa daqui tá um pouco mais aquecida. Vou tocar nela com o dedo. Ela tá um pouquinho mais quente que as outras. Como ela é o tape. Lembrando que essa aí nem é o tape, essa aí é a bobina principal. Talvez é a questão de refrigeração em cima aqui que não está idêntica à parte de baixo. Mas está aí, funcionando a 1000 por hora o bicho. Vento franco. Ó. Tá bem longe já, aproximadamente quase 1 metro aí, ó.
Ficou show. Quando botar o canecozinho aqui, ele refrigera mais as bobinas. Ferro é frio, mas as bobinas aqui, ó, tá show de bola.